Fala galera, sou eu Kaique, brasileiro, nordestino, nasci em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, e hoje eu estou na França, passando um tempinho, porém moro em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. Você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Amigos da Rússia, onde a gente fala sobre vida real na Rússia, basicamente sem filtros, né? Porque na internet a gente posta 100% da vida, mas tenta postar o máximo que podem. E eu sempre estou discorrendo assuntos do dia a dia, alguns assuntos polêmicos, reagindo a outros canais, que é o que eu vou fazer exatamente nesse vídeo aqui. Bom, direto ao tema. Esse vídeo é de um rapaz, de um brasileiro bailarino que morou metade da vida, né, basicamente lá, acho que foi com 12 que ele foi, se eu não estou enganado, ele tinha 25 na época dessa matéria aqui. Bom, são duas matérias e eu vou reagir às duas e colocar o meu ponto de vista, meu comentário dentro da minha experiência. Vivi menos, vivi metade que ele, 6 anos lá, mas ainda assim tive alguma experiência e quero compartilhar com vocês. Vamos tacar o play? Vamos lá, começando. David Mota Soares foi solista principal e o segundo bailarino mais importante da prestigiada companhia Bolshoi. Em entrevista à Antena 1, David fala de uma fuga às pressas. Tudo que eu tinha criado com o meu trabalho, com o meu som, tudo que eu tinha construído, eu infelizmente tive que deixar para trás e sair do país com 2 malas depois de 13 anos, decidir o que coloca na mala, o que leva, o que deixar, fora a amizade, pessoas que tornaram minha família, trabalho dos sonhos, sair assim às pressas não foi nada fácil. Para trás ficam 13 anos. Bom, contextualizar vocês. É uma matéria de 2022, né? Quando iniciou a guerra, né? O que está acontecendo aí com a Ucrânia e com a Rússia. E segundo o brasileiro, né, que é bailarino, ele disse que precisou sair as malas, às pressas, sair com duas malas, né? Então ele está falando de uma fuga por causa da guerra. Bom, cada pessoa com sua vivência, né? Antes de tudo, eu sei, ouvindo isso nessa matéria, eu lembro quando tudo começou, que na Universidade do Extremo Oriente tiveram alguns brasileiros que se assustaram também. Inclusive fizeram um grupo de brasileiros do qual eu não quis participar, que foi em contato com a embaixada para que, se por acaso acontecesse algo muito maior, todo mundo tivesse um voo de repatriamento, né, e voltasse para o Brasil. Um ponto muito curioso, e eu entendo e respeito cada cabeça é um mundo, cada ser humano com sua vivência, é que assim, primeiro que a palavra guerra assusta muito a gente que é brasileiro, que graças a Deus vivemos em um país onde não tem essa guerra, nós vivemos outras guerras. Então essa ideia, junto também com o desespero, a preocupação dos pais que ficam no Brasil, eu entendo que é muito intensa. E lembro de uma pessoa em especial, duas. Teve uma que algumas pessoas que foram pro Brasil voltaram. Aí tava nesses rumores, ficou desesperada, vou voltar. Mesmo vendo que tava até então, para quem estava dentro da Rússia, e lembrando que eu tô falando de Vladivostok, fronteira com a China, tava tudo tranquilo para os brasileiros. E daí essa pessoa juntou tudo, acredito, psicológico, alguns problemas pessoais, e ela quis voltar. E quando ela voltou, ela mandou uns áudios no grupo dos brasileiros lá que fazia parte, dizendo: gente, aí como é que tá? Que eu vi umas matérias com relação à comida, com relação às coisas, como é que estão as coisas aí? Porém, ela tinha saído, não tinha dias, não tinha uma semana, acredito. E tava perguntando algo que ela presenciou, que ela vivenciou. O que me deixa um pouco preocupado e acho um pouco estranho, é a forma como as coisas são noticiadas. Porque quando eu comecei a ouvir essa matéria, que ele falou que ele precisou fugir, basicamente é o que ele está dizendo, com 2 malas, e abandonar o emprego dos sonhos, a carreira, tudo dos sonhos, eu fiquei assim, sem entender, tipo, o que foi que aconteceu, né? Inclusive em Moscou, em toda a Rússia em geral, para um brasileiro precisar fugir às pressas e abandonar tudo assim.
Mas vamos seguir, né, que ele vai dar, acho que ele vai dar essa explicação e vamos lá. De intenso trabalho num país onde sente grande contestação à guerra, embora silenciosa. A incapacidade de comentar o que está acontecendo, de impor esse acontecimento, também cria um certo clima que fica bem pesado. E deu para perceber, ficou bem nítido esse clima na cidade. A cidade mudou totalmente. Tá, vamos chegar nesse ponto agora. Ele falou a falta de liberdade para comentar sobre o caso e para impor, né, deixa um clima que fica visível. Então ele tratou agora motivos e argumentos todo na esfera da visão pessoal, né? Deixando muito claro que eu não estou dizendo que ele é mentiroso, que eu não estou julgando, não é isso. Eu estou tentando ser o mais imparcial possível. É verdade com relação a essa limitação na imprensa? Sim, é verdade. Você não pode tratar muitos assuntos, principalmente assuntos voltados à guerra. Eu, como estudante e brasileiro, eu recebi também essa recomendação da universidade e tudo, que, por exemplo, meetings, protestos, você não pode ir para a rua e protestar, tudo. Realmente há essa restrição. E nisso eu trago um ponto agora muito importante também para... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, você é brasileiro, você está na Rússia, quer expor sua opinião, quer falar contra um conflito de um país que não é o seu país, é muito complicado. Ah, Kaique, então você está dizendo que é certo não poder falar? Não, eu sou a favor da pessoa poder comentar, da gente ter essa liberdade sim, mas não é assim. Lá tem essa limitação e quando você está na casa dos outros, você dança conforme a música dos outros. Então, ou seja, ele se sentiu desconfortável por não poder comentar, como a gente faz no Brasil, por exemplo, que vai lá, ou traz um argumento sólido, ou só milita mesmo e enche o saco, ou comenta algo inteligente, ou fica só reclamando como se fosse adiantar nada, e não adianta nada mesmo tendo a liberdade que se tem de se falar. Bom, então isso foi desconfortável para ele sentiu a atmosfera estranha, aí já é uma coisa muito pessoal, aí eu não posso nem opinar. E por causa dessa sensação que ele teve dentro de uma ótica e de um ponto muito pessoal e interno, ele resolveu ir embora da Rússia e não fugir, porque as fronteiras não se fecharam momento nenhum para brasileiro. Não se pode prender o brasileiro lá, não tem sentido. Até no Afeganistão, quando tem guerra, e outros países que eu já vi, já teve voo assim de repatriamento, diz, o avião tá aqui, quem quer ir embora do país ou não. Imagine na Rússia, que tem uma relação com o BRICS e muito boa com o Brasil, e foi o medo dele, que esse medo pegou muitos brasileiros. Eu entendo o sentimento dele, entendo que é complicado, mas é assim, então não tem muito o que se fazer e a decisão dele foi ir embora, né? Fugir aí já é outros 500, mas vamos continuar ouvindo pra gente voltar a conversar mais. Tivemos muitos policiais na rua, muito controle até para entrar e sair do teatro, porque acho que também ninguém tinha muita noção do que poderia acontecer a qualquer momento. David conseguiu entrar para o Bolshoi aos 12 anos, agora aos 25, depois da fuga de Moscovo no final do mês, irá viver para Berlim, tendo sido convidado para integrar a Staatskballet como o bailarino principal. Eu ri porque o apresentador falando, né, que ele viveu os 12 anos na Rússia e depois da fuga de Moscou, ele foi... Gente, fuga? É um jornal europeu, né? É um noticiário, o sotaque do cara ali, português de Portugal. Eu entendo a pressão política, né, e o porquê desse exagero da matéria, porque é uma matéria exagerada. E ele não fugiu. Ele não fugiu. Fugiu era se o governo convocasse ele para guerra, era se tivesse sendo bombardeado o local, o povo perseguido, aí a cidade mudou. Sim, mudou, porque quando se tem guerra, se reforça a segurança em qualquer lugar do mundo, em qualquer país que vivencia um risco de guerra. Ponto.
Então, ele, na verdade, teve medo, super respeito, é a vida dele, eu não tenho nem que desrespeitar ou que pensar com relação ao que ele sente, mas assim, ele teve medo, ele ficou não confortável em não poder ir para a internet e tá falando, tá opinando com relação à guerra. E como foi desconfortável para ele e a vivência dele é válida para ele resolveu ir embora do país. Fugir, ele não fugiu, né? Porque nenhum brasileiro fugiu da Rússia, porque não teve necessidade de fugir. Tá redundante o que eu tô dizendo, mas precisa ser para a galera entender como as coisas podem ser ditas. Eu posso, por medo, por convicções pessoais, não querer morar pela segurança, olhar por minha segurança, imaginar que pode ter uma guerra dentro do país e ser perigoso e optar por ir embora. Mas fugir já são outros 500. Quando eu escuto alguém dizer que eu entendo um russo fugir da Rússia porque não quer ir para a guerra. Ponto. Como aconteceu, uma fuga em massa. Isso é uma fuga, porque é uma pessoa que está fugindo de uma obrigação militar, caso seja convocado, e ele, como ser humano, teve a opção de optar em fugir, porque não teve outra saída. Agora, um brasileiro sair só com 2 malas, fugindo, ele fugiu de um medo que poderia acontecer, que estamos em maio de 2024 e até agora não teve nada de estourar dentro do país uma guerra, e até hoje os brasileiros estão podendo entrar e sair, eu estou entrando e saindo tanto por terra quanto por voo normal. Então, gente, prestem muita atenção no que vocês veem como matéria. Agora eu vou reagir a uma outra matéria já feita no Brasil, que é uma do YouTube, né? Vou deixar os links na descrição para quem quiser ver. Vamos lá? Antes de ir pro próximo, eu li um textinho que tem nessa matéria que a gente acabou de ver, que diz assim, ó. Um dos principais bailarinos da prestigiada companhia russa de balé Bolshoi fugiu de Moscou mal começou a guerra na Ucrânia. O texto tá até mal escrito. Enfim, então ele fugiu de Moscou quando mal começou a guerra na Ucrânia. Acho que esse texto já tá bem explicativo, né? Tipo, já fala muito. Bom, eu achei que era um site brasileiro, mas é o mesmo. É o site esse link que vocês vão ver aí. Tem canal no YouTube também. Vamos ver como foi a matéria no YouTube. Play nela. A decisão mais difícil de sua vida. Foi assim que o brasileiro Davi Mota descreveu abrir mão do posto de solista principal do Teatro Bolshoi na Rússia. O brasileiro foi um dos primeiros, mas depois dele todos os bailarinos estrangeiros do lendário balé acabaram deixando o país. Infelizmente foi uma decisão muito difícil para a gente tomar, porque a gente tinha que sair, obviamente. Então agora ter esse momento em estar dançando aqui é um momento gratificante, porque realmente deixa a gente esquecer um pouco. Durante essas 2 horas o balé leva a gente a um mundo completamente diferente que faz a gente acreditar em coisas boas. Davi temeu pelo fechamento das fronteiras após o início da guerra. Então traçou uma rota de fuga, de Moscou para Istambul, depois Milão, antes de finalmente chegar ao Rio de Janeiro. Embora não se arrependa, o jovem... Aqui a matéria já está um pouco mais leve. Achei interessante, né? Porque realmente se ele era o principal lá e decidir desistir, bacana. Mas, gente, eu sei que foram só 1 semestre, 2 semestres, eu acredito, 2 períodos, mas eu já comecei a estudar publicidade e propaganda e era junto com jornalismo. Pense uma área onde esse é o inferno dividido junto, assim, ao jornalismo. Ao mesmo tempo que é interessante e pode ser bom, é muito podre e sujo também, né, em muitos pontos. Como ele falou aí, o jornalista aí fazendo a matéria, dizendo que aí ele desistiu e traçou uma rota de fuga. Gente, fuga, olha como uma palavra muda tudo. Você escutar um brasileiro fugiu da Rússia por causa da guerra, você pensa, ele foi ameaçado, foi apertado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estava perigoso, você começa a imaginar um monte de coisa. Ele poderia ter feito essa matéria como esse jornalista, né? Esse jornal.
Bom, com medo da ameaça de guerra e de uma mudança mais drástica na situação do país, o brasileiro bailarino abdicou do seu sonho e decidiu ir embora da Rússia. Fuga era se ele fosse proibido pelo país de sair e tivesse fugindo, que não foi o que aconteceu. Mas por que ele fez essa rota tão grande? Por causa das sanções, realmente foi preciso pegar uma rota maior para voltar para o Brasil, porque só tinha rota pelo Catar, eu acho, e pela Turquia, se eu não estou enganado. Mas isso não é questão de Rússia, é questão sanções mundiais, né? Tipo, as empresas pararam de fazer o roteiro, então só tinha essa rota. Então, não foi uma fuga. Nesse ponto, eu não tô falando do menino, não. O jornal tá sendo muito, muito sacana. Perdão da palavra, mas vamos seguir. Ele lamenta que o conflito tenha punido colegas artistas da Rússia, um país que ele considera sua segunda casa e onde viveu metade dos 25 anos de vida. O balé une, né, todas as raças, todas as culturas, todos os países, todas as nações, todas as diferenças. E, infelizmente, nós bailarinos fomos colocados artistas, né, fomos colocados nessa posição de fogo, em que a gente teria que se opor contra os últimos acontecimentos na Rússia. Nascido em Cabo Frio, descobriu logo cedo sua paixão pelo balé. Após se destacar em uma... Bom, ele tá bem tenso, né? Dá pra perceber. E dá pra perceber a dificuldade também dele de dar uma explicação muito clara, porque ele falou que essa situação fez com que os bailarinos tivessem que se... Deixa eu até ouvir de novo, que foi meio confuso, só um minuto. Tá, colocou os bailarinos em uma condição onde tiveram que se opor aos últimos acontecimentos na Rússia. Ele deu uma travada pra falar, porque no fundo, qual é o ponto? Ele, como ser humano, óbvio, tem a linha de pensamento dele, tem a vida dele. Então, acho que ele queria, como vários outros brasileiros, poder falar, né, que é contra, poder expressar isso, ir para a internet e tomar um partido no sentido de se envolver, né, e comentar sobre o assunto e tal. E como não é possível, né, como há essa limitação, sim, ainda mais ele que figura pública, artista, tudo tal, que a Rússia não está obrigando as pessoas a falar a favor, mas a não se envolver, a não falar. É uma coisa que está muito clara ali. Isso eu estou dizendo, eu poderia aqui dizer um monte de coisa, puxar o nosso saco da Rússia. Não, mas estou sendo muito sincero. Pode estar falando? Não. É muito claro que não, eles deixam claro que não, o país deixa claro que não. E aí vem aquela opção de você, se isso para você te desagrada, é um motivo de você não querer viver em outro local, você tem todo o direito. E se você quer morar na Rússia, você quer viver, mas você não quer ser uma pessoa ativista política, você não quer tomar um partido, você tem sua linha de pensamento e você vai só viver sua vida, estudar, trabalhar ou fazer o que você quiser fazer, então aí tá de boa, tá de bem. Eu, desde quando começou, inclusive tem gente que chega pra mim falando, não, porque a Rússia é isso tudo, vem trazer assuntos com relação à guerra. Eu digo, gente, é um assunto muito complexo, porque eu vejo o erro de ambos os lados. E é complicado dizer que a guerra se resume em uma coisa só quando envolve muitas coisas, envolve outros países, envolve governo, envolve poder. Então, eu como brasileiro, né, e não só com relação à Rússia, com relação até ao Brasil mesmo, tem coisas na política que Kaique, pra mim não é meu estilo de vida, né? É muita briga, é um peso muito grande. Tem coisas que não se resolvem, nem em países livres, como nos Estados Unidos, que eu sempre adoro exemplificar usando os Estados Unidos. Até com todo o direito de falar do mundo, você fala algumas coisas, mas não resulta em nada, não muda em nada. Então, até onde, tipo, assim, vale realmente a pena? Para ele, foi a decisão de vida dele, valeu a pena abandonar os 13 anos, tudo tal, ir embora e tá livre agora para falar, para opinar, para tomar um partido? Beleza, seja feliz, não condeno, não julgo, e não vou dizer, ele foi isso ou foi aquilo. Não, é a vida dele, então ele toma a decisão que ele quiser. Para minha vida, não encaixaria. Por isso que eu tô comentando. Vamos seguir agora. Eu quero ver o final dessa matéria. Vamos lá. Competição internacional em Nova York, ganhou uma bolsa de estudos para a Academia do Bolshoi, paga pelo Itamaraty.
Com 12 anos se mudou para Moscou, se formou aos 15 e foi galgando posições até o posto de solista principal, apenas abaixo do primeiro bailarino, protagonizando clássicos como Dom Quixote e O Quebra-Nozes. Neste fim de semana, ele se apresenta no Teatro Municipal do Rio, no Lago dos Cisnes. Toda vez que eu sou convidado para dançar aqui é um momento muito especial, porque minha família, primeiramente, pode me ver dançar, eles conseguem ver todo o meu trabalho, todo o meu suor, todo o esforço que foi posto para que eu fosse para a Rússia com 12 anos e hoje eu formado pelo Bolshoi, trabalhei pelo Bolshoi. Davi não teve problemas em ser empregado novamente. O destino é Berlim, no Staats Ballet, onde vai assumir como bailarino principal. Ele não conhece a cidade, nem fala alemão. Apenas mais um desafio para quem aos 12 anos aprendeu russo a 11 mil quilômetros de casa. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até ele vai assistir. Cara, sucesso em Berlim, sucesso nessa sua nova jornada. Eu acho que deu para perceber ao longo desse vídeo que não é nada, nem poderia ser pessoal, que eu nem conheço. O menino não tinha nem como, só se fosse doente mental e eu tivesse, sei lá, querendo retear o povo de graça na internet. Não é essa a intenção. É muito complexo. Então, o que é que eu falo para todo mundo, né? Vai agora um texto bíblico aí, ó. Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Observe tudo e retém o que é bom para você. Ponto. A gente nunca sabe o profundo da vida pessoal do ser humano. Ele poderia estar além da situação que desanimou muita gente, mas pode ser muitas coisas. Pode ser cansaço também. Realizou muita coisa que queria realizar. E eu vou contar agora de brasileiros que eu conheci de balé. Alguns brasileiros ficaram também incomodados com a dificuldade de trocar dinheiro, por exemplo, porque agora tinha ou da forma não tão legal, que era mandar Pix para uma pessoa e a pessoa manda para você o dinheiro dos rublos, ou por criptomoeda. E acabou também que essa instabilidade da moeda, a questão do pagamento. Eu conheci um brasileiro, conheci 2 do balé. Conheci, que eu digo, pessoalmente, conversei. E lá em Vladivostok. E um deles falou pra mim que queria ir embora, que estava desgostoso da vida lá na Rússia, porque o pagamento não era bom em parâmetros da profissão fora da Rússia, por exemplo, e que já não fazia sentido estar gastando dinheiro e vivendo numa cidade que o preço que ele ganhava, mesmo com os benefícios que os bailarinos têm, não era uma coisa como alguém que está na França fazendo balé, como alguém que está na Alemanha fazendo balé ou em outro lugar, e ele ia procurar um outro lugar. Então ele juntou o combo. No caso desse menino, desse homem já, né, desse rapaz, ele pode ter juntado muitas coisas, né, muitos motivos. Pode ter sido um desânimo, pode ter sido sim aquele clima junto com a vontade dele poder falar sobre o assunto e não poder, e ele decidir ir embora. Só que como matéria, a matéria tomou um viés de que ele saiu fugido da Rússia. E eu sinto, né, como não vou dizer uma obrigação, mas um dever de, tirando a experiência, tirando as matérias que eu vi desde quando eu comecei a estudar sobre a Rússia, lá em 2011, o quanto de matéria que eu via que me assustava, que dava medo. Se hoje eu estivesse no Brasil, ou eu fosse um pai no Brasil, e um filho quisesse ir para a Rússia, ou então eu estivesse no Brasil querendo vir para a Rússia, e eu assistisse uma matéria de um brasileiro que saiu fugido da Rússia, sendo bailarino, tendo o posto que esse cara tinha, isso ia me desanimar muito. Ia me dar um ar de quem uma perseguição. E o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Eu já tenho tocado nessa tecla muitas vezes no meu canal. Eu quero trazer meio que uma contracultura da internet, da gente observar detalhes. Vocês viram como a matéria toda foi escrita, como ela foi desenhada, e a dificuldade que ele teve de expressar as coisas muito claras, porque no fundo, ele sabe que ele não fugiu. Ele decidiu ir embora, ele decidiu nas pressas por medo da fronteira fechar. Ponto. Isso ele sabe. E ele me pareceu uma pessoa honesta.
Ele me parece uma pessoa honesta, porque ele tá com dificuldade de falar ali muito claro. O jornal muito mais colocou essa fuga do que tanto ele. Ele tá ali, né, viu? A gente sabe que numa matéria, às vezes a gente fala uma coisa, pega a matéria de volta de um jeito e fica assim... Eu espero, né? Eu acredito que ele é uma pessoa honesta. E daí, saiu essa matéria aí. Bom, vai ficar um pouco longo o vídeo da explicação, mas eu já vou finalizar. Eu vou deixar um exemplo aqui, vou colocar agora uma opinião muito pessoal. Com relação à matéria, sem dúvida, foi uma matéria bastante desonesta. Não tô falando do menino, tô falando da matéria. Foi bem sensacionalista. E o que eu posso dizer para você que deseja conhecer a Rússia, que deseja visitar o país, pais que têm filhos que querem vir, observe todas as fontes onde vocês pesquisam e vivam as suas próprias experiências. Eu vi muita matéria desse tipo, eu vi muita coisa dessa natureza quando estava no Brasil, me fez pensar em desistir, mas mesmo assim eu segui, me formei em relações internacionais, morei 6 anos na Rússia. Desde quando começou isso tudo lá em 2022, eu também senti medo, senti insegurança, mas não tomei nenhuma decisão pensando na atmosfera ou pensando no que poderia acontecer. Eu coloquei assim, sim, óbvio, planejei. O que é que pode acontecer? Se tiver uma guerra, se tiver uma guerra dentro do país, como direito a gente tem que sair pela embaixada, né? A gente, brasileiro, se junta, solicita, sai, porque não é nosso, nem a Ucrânia nem a Rússia é nosso país de origem, tudo. Então eu pesei os pontos e não deixei me levar nem pela emoção e nem pela política, né? Essa matéria vem de um jornal europeu, então é bem visível o porquê que ela é assim. E daí, dentro das minhas escolhas e das escolhas dos brasileiros que ainda estão lá, meus amigos que eu convivi durante esses 6 anos e colegas e etc., seguem lá e seguem com a mesma vida basicamente, né? Com algumas mudanças, pequenas mudanças. Óbvio que Moscou, com certeza, a tensão foi bem maior, a segurança é redobrada, mas há muita gente que segue vivendo lá e tem canal no YouTube e mostram a vida de verdade. Bom, no resumo observem cada coisa que vocês leem e tomem muito cuidado com canais, com matérias, tire sua conclusão e não vá nessa coisa de massa que às vezes a gente fala algo e o motivo é outro, né? A gente pega carona num momento, como eu vi pessoas que já não queriam estar lá por questões sentimentais de namoro, por questões pessoais psicológicas, por realmente nunca ter gostado da Rússia e estar lá só por causa da universidade, né, que não podia pagar no Brasil, ou quem trabalha, como eu já falei que eu conheci gente que trabalhava lá, via que o dinheiro não era tão bom quanto em outros países e decidiu sair. Então, às vezes há muitos motivos e a gente usa como pretexto desse. Bom, beijo no coração, espero que vocês estejam gostando desse tipo de react. Se inscreve no canal, dá um like, comenta respeitosamente o que você achou. Até o próximo vídeo. E quem quiser ser um colaborador também do canal, tem o meu Pix aqui, amigodarussia@gmail.com, e meu Apoia-se, onde tem conteúdo exclusivo para quem é apoiador do canal. Beijo no coração da Zidane aqui, quer dizer até logo. Pacá, pacá. Tchau, tchau.